Esta é a minha loja favorita. Olá, Martin. Tenho 5 netos. Quero comprar violinos para eles. André Rieu, que construiu uma fortuna a tocar valsas, acabou de cancelar tudo depois de um colapso terrível. Aos 74 anos, o seu corpo disse finalmente basta na cidade do México. Os fãs foram mandados para casa, os concertos foram cancelados e agora o seu filho assumiu o controle do seu enorme império. A verdade chocante, o homem que faz 100 concertos por ano e é proprietário de 80 propriedades pode ser forçado a reformar-se, mesmo tendo jurado que tocaria até aos 140 anos. O seu último concerto em Maastricht pode ser a sua despedida para sempre. André Rieu nasceu em Maastricht, na Holanda, em 1949, numa família onde a música era tudo, mas o amor era difícil de encontrar. O seu pai era o maestro da Orquestra Sinfônica de Maastricht, um homem sério que acreditava na disciplina, e não no afeto. André era o terceiro de 6 filhos e, enquanto crescia, a sua casa parecia mais um acampamento militar do que um lugar para crianças. Os abraços e o carinho eram raros. Os seus pais eram católicos romanos rigorosos, que acreditavam nas regras e no silêncio. Não permitiam visitas de amigos. Eles não se riram muito. O André disse uma vez: "Os meus pais não me amavam muito." Não foi um palpite. Era algo em que acreditava profundamente e que permaneceu com ele. Desde pequeno que a energia natural de André entrava em conflito com o estilo frio dos seus pais. A sua mãe estava tão focada nas notas e na prática musical que, quando os professores o chamavam de artista, sentia-se insultada. Este tipo de mentalidade fazia com que André se sentisse invisível, a não ser que estivesse a tocar na perfeição. Passou anos em terapia, tentando perceber por que é que a sua infância foi tão vazia. Mas talvez esse vazio se tenha tornado combustível. Combustível que um dia o ajudaria a mudar a forma como o mundo vive a música clássica. Aos 5 anos, algo inesperado aconteceu. André apaixonou-se, não pelo violino, mas pela sua professora de violino. Tinha 18 anos, era loira e bonita. Mal conseguia prestar atenção durante as aulas, pois estava muito distraído por ela. Mas esta paixão deu-lhe um motivo para pegar no instrumento todos os dias. Não se importava com escalas ou técnica. Ele só queria copiar a forma como ela tocava. Observava as suas mãos, os seus movimentos, o seu som. E em poucas semanas, enquanto outras crianças ainda se debatiam com as notas básicas, André já tinha descoberto o vibrato, a oscilação emocional no som que dá vida à música. Foi isso que o marcou, não a perfeição, mas a emoção. À medida que envelhecia, a tensão com o pai só se agravava. O André não queria tocar música clássica séria e rígida. Ele queria torná-la alegre, divertida, cheia de vida. Mas, para o seu pai, esta ideia era um insulto. Quando o André lhe disse que queria tocar valsas, o pai retorquiu: "Eu não te ensinei a tocar valsas." Foi uma rejeição fria, e as coisas ficaram ainda mais frias quando André trouxe a sua futura mulher, Marjorie, para casa. Em vez de a acolher, a mãe mandou-a embora e mandou o André voltar para o seu quarto limpo como uma criança. Essa foi a gota de água. Saiu com Marjorie e nunca mais olhou para trás. A partir desse dia, os seus pais nunca mais foram a nenhum dos seus concertos, nem mesmo quando ele enchia arenas pelo mundo inteiro. Quando o seu pai faleceu, em 1992, morreu sem nunca ter visto aquilo em que André se tinha tornado. Mas por detrás de toda esta rejeição, André estava a delinear um plano. Enquanto trabalhava na orquestra do pai, começou a reparar em algo estranho. A maioria dos músicos parecia não se importar com a música. Falavam sobre o tempo. Eles queixaram-se do pagamento. Era uma coisa sem graça. Mas depois, durante os encores, algo mágico aconteceu. A orquestra tocava uma valsa de Strauss e de repente, o público animava-se. As pessoas sorriam, cantarolavam, a energia mudava. Foi então que o André soube que aquele era o tipo de música que queria tocar. Não para impressionar os críticos, mas para comover as pessoas. Um dia, tocou uma serenata suave a uma mulher moribunda que não abria os olhos há dias. Mas, quando a música encheu o ambiente, ela abriu-os. Naquele momento, André compreendeu o verdadeiro poder da música. Não se tratava de ser perfeito. Tratava-se de sentir. Foi aí que a ideia de montar a sua própria orquestra começou a crescer. Em 1978, 29 anos, com o filho recém-nascido em casa e pouco dinheiro de sobra, André começou aos poucos. Formou a Orquestra de Salão de Maastricht com apenas um punhado de músicos. Tocavam onde podiam. Casamentos, câmaras municipais, cidades fronteiriças perto da Alemanha e da Bélgica. Tocavam valsas antigas e música de salão que a maioria das pessoas se tinha esquecido. Não era nada glamuroso, não estavam a ganhar muito dinheiro, mas André não se importava. Ele estava a fazer o que amava,
Certa noite, durante uma pequena apresentação, tocou a Valsa de Ouro e Prata, de Franz Lehár. Entregou-se de corpo e alma naquilo e sentiu algo mudar. Era como se a música lhe respondesse. Naquela noite, decidiu que aquele era o seu futuro. Não se importava se os críticos achassem que era brega. Não se importava se a elite se risse. Acreditava que a música clássica podia ser alegre. E não iria parar até que todos os outros a vissem também. Em 1987, André Rieu viu-se num momento decisivo. Tinha quase 40 anos e dirigia a orquestra de salão de Maastricht há quase 10 anos. Mas algo parecia errado. A excitação tinha acabado. Os limites eram claros, e o formato antigo já não era suficiente. Ele queria algo maior. Ele não queria apenas tocar música. Ele queria criar magia. O tipo de alegria e espetáculo que as pessoas sentiam quando o próprio Johann Strauss tocava violino enquanto dirigia, movendo todo o corpo ao ritmo. Aquela energia, aquela diversão, aquela sensação de estar vivo, e eu queria trazer tudo de volta. Mas não foi uma decisão fácil. Começar algo novo significava correr um enorme risco. Contratar músicos profissionais significava dinheiro a sério. E não era rico. Cada músico que trazia significava mais pressão financeira sobre os seus ombros. As contratações eram incertas. E a música clássica não era propriamente conhecida por correr riscos. No entanto, no fundo, sabia que tinha de tentar. A 1 de janeiro de 1988, a sua nova criação, a Johann Strauss Orchestra, fez o seu primeiro concerto. Era pequeno, apenas 12 músicos e um público modesto. Mas havia algo de diferente. E eu não seguia as regras. Não vestiu a orquestra com o preto habitual. Não manteve o palco silencioso e formal. Trouxe rises, canções folclóricas, e iluminação dramática e um toque teatral. Os críticos não gostaram, acharam barato e artificial, mas o público aplaudiu, sorriu e envolveu-se. Rieu tinha encontrado uma faísca e não a deixaria escapar. Chegou então um momento que mudou tudo. Estávamos em maio de 1995, durante a final da Liga dos Campeões em Viena. Ajax e Bayern Munique estavam numa disputa renhida. E ao intervalo, algo de insólito aconteceu. Rieu e a sua orquestra entraram em campo e interpretaram a valsa número 1 de Shostakovich. 2. A melodia tornou-se familiar ao público holandês por causa de um anúncio de televisão. Mas ninguém esperava o que viria a seguir. Todo o estádio, com 50 mil adeptos de futebol, começou a abanar, a trautear e a perder-se na música. Foi diferente de tudo o que alguém já tinha visto. As câmaras transmitiram o momento em direto para 300 milhões de pessoas em toda a Europa. Não foi apenas um espetáculo do intervalo. Manteve-se no topo das tabelas holandesas durante 19 semanas consecutivas, tornando-se o álbum mais vendido do país em toda a década. As pessoas que nunca se tinham importado com música clássica compravam agora os seus álbuns, iam aos seus concertos e apaixonavam-se por valsas. Os especialistas em música falam ainda daquele jogo de futebol como o momento em que André Rieu se tornou mais do que apenas um violinista. Ele tornou-se um movimento, mas nem todos ficaram entusiasmados. O mundo da música clássica reagiu duramente. Chamaram-lhe impostor, disseram que estava a destruir a tradição e acusaram-no de transformar música centenária num circo. Numa crítica brutal, um famoso maestro chegou mesmo a chamar as suas atuações pornografia musical. Os críticos detestaram os fatos coloridos, as piadas de palco, os arranjos simplificados e os cenários enormes. As coisas tornaram-se ainda mais intensas em 2008, quando Rieu construiu uma réplica do Palácio de Schönbrunn, em Viena. Fontes, pistas de gelo, cavalos e tudo, só para servir de cenário ao palco. Custou 34 milhões de euros. E os puristas ficaram horrorizados. Mesmo assim, Rieu não recuou. Acreditava que a música deveria pertencer a todos, e não apenas aos especialistas em salas de concerto. Queria que as crianças, os pais, os professores, os empregados de limpeza, todos desfrutassem da mesma música que costumava estar trancada atrás de tradições rígidas. E a verdade era difícil de ignorar. Milhões de fãs adoravam-no. Enchiam os seus concertos, dançavam nos corredores e compravam álbuns, muitos deles. Em 1994, Strauss e companhia já tinham causado impacto. Mas depois dessa apresentação de 1995, o sucesso foi às alturas. Só na Holanda, vendeu 750 mil exemplares em poucos meses. Na Alemanha, atingiu o top 5 das tabelas, algo inédito na música clássica. Quando atingiu o auge, já tinha vendido mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo. Superou alguns dos maiores nomes da pop, incluindo Celine Dion e Bon Jovi, nos principais mercados europeus. Até as grandes lojas de discos começaram a dar mais espaço nas prateleiras à música clássica por causa dele. Os especialistas da indústria musical chamaram-lhe efeito Rieu.
A Universal Music informou que os seus álbuns geraram mais lucro do que qualquer outro artista clássico. Ele não estava apenas a fazer música, estava a reescrever o negócio. Tudo isto veio daquela decisão arriscada em 1987. Quando batizou o seu grupo em homenagem a Johann Strauss, as pessoas pensaram que ele estava a ser arrogante. Mas, com o tempo, provou que estavam enganados. Ele não substituiu Strauss, ele fez renascer. Na década de 1980, as valsas de Strauss estavam a desaparecer. Quase ninguém lhes tocava. Mas, 2010, as atuações da música de Strauss aumentaram 16 vezes, principalmente graças a Rio, a sua orquestra, que começou com apenas 12 músicos, cresceu para mais de 60, um número ainda superior ao do próprio ensemble de Strauss. Em 1999, para assinalar o centenário da morte de Strauss, Rio lançou um álbum tributo e manifestou a sua profunda admiração. Até o governo austríaco o homenageou com um dos maiores prêmios nacionais por manter viva a herança musical do país. André Rieu não se limitou a tocar música clássica, transformou-a num evento global. Em 2008, fez algo que ninguém esperava de um violinista. Construiu uma réplica gigante do Palácio de Schönbrunn, em Viena, e levou-a em digressão. Estamos a falar de um castelo em tamanho real que viajou pelo mundo com ele. Não era apenas um cenário, tinha fontes reais. Pistas de gelo, candelabros e até carruagens puxadas por cavalos de Viena. Era maior do que tudo o que os Rolling Stones já tinham construído. E não era só para enfeitar. Rieu queria levar a magia de Viena a pessoas que nunca teriam condições financeiras para lá ir. A logística era insana. Cada vez que montava o palco, eram necessários 100 trabalhadores e 6 dias para o construir. Mas valeu a pena. O público encheu estádios por toda a Europa e Austrália. Só em Melbourne, 38.605 pessoas encheram o Telstra Dome para o assistir, batendo o recorde do maior concerto clássico já realizado na Austrália. Em 3 concertos naquela cidade, compareceram quase 90 mil pessoas. E na Europa, estava a esgotar os bilhetes das arenas com a mesma rapidez. A data altura, na Austrália. Os seus DVDs dominaram as tabelas, ocupando 8 das 10 primeiras posições. Apenas Pink e AC/DC conseguiram entrar. Não foi apenas um golpe de sorte. Os concertos de Rieu tornaram-se tão populares que entrou para a lista das 10 digressões com maior receita de bilheteira do mundo, lado a lado com nomes como Madonna e The Police. Nada mal para um tipo conhecido como o Rei da Valsa. E como se não bastasse, as vendas dos seus álbuns e DVD valeram-lhe mais de 500 prêmios de platina. Um número que nenhum outro músico clássico jamais alcançou. Para assinalar o momento, a Universal Music entregou-lhe um troféu personalizado de violino cromado. Diziam que o seu sucesso era algo que nunca tinham visto no mundo da música. Mas nem tudo eram rosas. Em 2016, uma tragédia aconteceu durante o que deveria ser uma alegre digressão de Natal pelo Reino Unido. O trombonista de longa data de Rieu, Ruud Merckx, sofreu uma paragem cardíaca repentina enquanto dormia enquanto a orquestra estava em Leeds. Estava com Rieu há mais de 2 décadas. A sua mulher, também violinista da orquestra, estava ao seu lado. Tinham 2 filhos em casa. O momento atingiu o grupo como um murro no peito. Rieu não hesitou. Cancelou o concerto em Nottingham nessa noite. E logo de seguida, adiou o resto da digressão pelo Reino Unido. Londres, Birmingham, Manchester, Glasgow desapareceram todas do calendário. Rieu chamava e sua orquestra família. E falava a sério. Muitas delas estavam com ele há mais de 25 anos. Perder um dos seus bens antes do Natal foi devastador. Merckx foi levado de volta para a Holanda, onde faleceu 5 dias depois. Quando Rieu finalmente regressou ao Reino Unido, em março, algo tinha mudado. A média continuava lá, mas o público era menor. As pessoas lembravam-se do que aconteceu em dezembro. E ele também. André Rieu passou décadas a encantar o mundo com a sua música. Mas em março de 2024, o seu regresso à cidade do México quase o quebrou. Aos 74 anos, ainda viajava pelo mundo com a energia de um homem com metade da sua idade, até que o seu corpo cedeu subitamente. Após apenas 2 atuações, André desmaiou devido a uma combinação brutal de jet lag, altitude elevada e uma gripe forte. A cidade do México, situada a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, levou alma ao limite. Até os membros da sua orquestra foram afetados, sofrendo de hemorragias nasais e exaustão. Mas para o André, foi pior. Estava febril, tonto e sentiu como se, nas suas próprias palavras. Naquela noite, nos bastidores, ligou à sua mulher e disse-lhe algo que nunca tinha dito antes. Não quero mais um primeiro dia de espetáculo como este. Foi a primeira vez que o imparável showman admitiu que talvez precisasse de abrandar.
Os concertos foram cancelados, 40 mil fãs perderam. E o homem que se orgulhava de nunca perder uma apresentação tinha de voltar para casa. Não foi um susto único. André sofria com a doença há anos. Em 2010, perdeu o equilíbrio devido a uma infecção viral no ouvido interno, o que atrapalhou a sua digressão e demorou meses a recuperar. Chegou a atuar com febre alta em 2019. Nunca deixou que ninguém percebesse a dor, mas o México era diferente. As suas pernas tremiam. Achou que não conseguiria se segurar. Desta vez, disse-o em voz alta. De regresso a Maastricht, deixou claro. Ele não ia mais torturar-se. O seu filho Pierre, que já tinha assumido a maior parte das responsabilidades comerciais, deu um passo mais além. Começou a mudar a forma como as excursões eram planeadas. Chega de viagens internacionais exaustivas. Chega de se esforçar ao máximo. Começaram a planear shows menores e mais próximos. Só na Europa? Talvez. México? Provavelmente nunca mais. Pierre tornara-se mais do que um simples gestor de negócios. Agora era ele quem mantinha o pai seguro. Ao longo dos anos, foi lentamente tirando o peso dos ombros de André, cuidando da logística, da equipa e mantendo tudo a funcionar sem problemas. O André costumava querer ter controle sobre cada detalhe. Agora, confiava plenamente em Pierre. O laço entre ambos fortalecera-se a cada momento de perigo, a cada susto com a saúde. Nos bastidores, Pierre tornara-se o comandante do navio, garantindo que o pai continuava a fazer o que amava, mas sem arriscar a vida. Mas o percurso de André não se ficou por problemas de saúde e altos e baixos musicais. Em 2015, enfrentou uma polêmica inesperada que nada tinha a ver com música. Durante um dos seus famosos concertos de verão em Maastricht, 11 crianças de um grupo musical romeno subiram ao palco. Faziam parte de um conjunto liderado pela lenda da flauta de Pan, George Zamfir. Tudo parecia bem, até que as autoridades holandesas aplicaram uma pesada multa a André, alegando que as crianças se tinham apresentado para além do horário legal para menores, 236 mil euros. Mais tarde, a multa foi reduzida, mas não deixou de ser uma das maiores multas culturais da história holandesa. A equipa de André reagiu. Alegaram que as crianças não se apresentaram depois das 23 horas. Apenas voltaram ao palco para acenar durante o encerramento. E, tecnicamente, aquelas crianças estavam sob a direção de Zamfir e não de André. Foram 2 anos de batalhas judiciais. Mas, no final, o tribunal concordou com ele. Ele não era o empregador delas. A coima foi anulada. Ainda assim, o caso causou espanto e, para alguns críticos, deixou marcas na sua reputação. Apesar destas sombras, André Rieu nunca perdeu a sua ligação com as pessoas. Em 2019, quando uma banda de músicos com deficiência mental teve todos os instrumentos roubados, André não hesitou. Leu a notícia no jornal e ofereceu-se para substituir tudo. 20 mil euros em equipamento, sem mais nem menos. Sem golpe de relações públicas, sem grandes anúncios, apenas gentileza. E quando a Catedral de Notre Dame ardeu, ele ofereceu 700 toneladas de aço para o seu restauro. Gestos discretos que revelaram um lado dele que nem sempre era manchete. E tem também o seu precioso Stradivarius. A Dire Memento, problemas financeiros quase o obrigaram a vendê-lo. Colocou-o à venda por um preço absurdo só para o manter seguro. E quando as coisas melhoraram, ele tirou-o do mercado. Aquele violino não é só madeira e cordas. Faz parte dele. Agora, toca um raro modelo de 1732 e envia-o 2 vezes por ano para Viena para manutenção. Um mestre artesão desmonta-o, enverniza-o e garante que permanece impecável. É guardado como um tesouro em todas as digressões. André Rieu pode ser o rosto da orquestra mais alegre do mundo, mas por detrás do sorridente violinista existe um império silencioso sustentado pela família e alguns segredos surpreendentes. Tudo começa com a sua mulher, Marjorie. A maioria dos fãs vê-a apenas como a companheira de André na vida, mas ela é algo mais, algo oculta. Durante décadas, compôs canções para a orquestra sem nunca assumir o crédito. O seu trabalho vive na música, não nos holofotes. Enquanto André se tornou a estrela, Marjorie manteve-se em segundo plano, moldando o som, guiando a visão e incentivando-o a criar algo novo, quando o velho mundo da música clássica já não o entusiasmava. Foi também ela quem impulsionou uma das decisões mais ousadas do casal, a compra de um castelo centenário. O chamamento surgiu do nada. Estavam de férias quando o contabilista lhes disse que uma parte do castelo de Maastricht, do século XV, estava à venda. Marjorie não hesitou. Venda mais discos, disse ela. E assim, na ápice, a família Rieux comprou-o. Não era apenas uma casa, tornou-se a sede de toda a Operação Rieux. André transformou as divisões escuras e frias num mundo de fantasia, quente e iluminada.
Ele próprio desenhou o castelo, misturando os estilos austríaco, bávaro e veneziano. O castelo é agora parte escritório, parte espaço para apresentações, parte sonho. E lá no fundo, ainda se ouvem os ecos da música e os sussurros das decisões familiares que moldaram o império. Agora, a próxima geração está a entrar nesse mundo. A neta de André, Daisy, tem apenas 9 anos, mas já ensaia piano com a orquestra. Não é um golpe publicitário. É assim que funciona o legado Ryux. Silenciosamente, gradualmente, através do amor e do talento. O André sabe o que significa crescer na música. Ele viveu isso, e agora Daisy também está a viver, tal como o seu pai, Pierre, há anos, quando deixou de trabalhar nos bastidores para se tornar diretor financeiro da orquestra. A família Ryux não obriga os filhos a ficarem sob os holofotes. Abrem a porta, deixam-nos entrar e aguardam que a música comece. André Rieu não se limitava a ir tocar a música. Destruía tudo o que fazia os concertos de música clássica parecerem rituais frios e distantes. Quando subia ao palco, não se tratava de silêncio, postura ou smoking. Tratava-se de alegria. Se tivesse vontade de dançar, ele queria-a nos corredores. Se queria cantar, bater palmas ou chorar, estava no sítio certo. No final dos anos 2000 e início dos anos 2010. Dizia ao público para não se incomodar com os vestidos de baile, a menos que planeassem rodopiar neles. Ele transformou a sinfonia numa festa, e as pessoas adoraram-no por isso. Antigamente, a maioria dos concertos de música clássica pareciam mais uma palestra do que um espetáculo ao vivo. Roupas engamadas, público silencioso e regras tão rígidas que até bater palmas no momento errado podia render um olhar furioso. Ryux detestava isso. Depois de anos em orquestras tradicionais, estava cansado da fria divisão entre músicos e público. Então, mudou o guião. Os seus concertos começaram a parecer mais casamentos do que recitais, cheios de risos, excitação e até neve falsa quando combinava com o clima. Não foi só rebelião, foi inteligência. Enquanto outros se limitavam a cartazes e anúncios em jornais, Ryux aderiu às redes sociais antes mesmo de a maioria dos seus concorrentes saber do que se tratava. Quando outras orquestras começaram a discutir se o Instagram era demasiado casual, Ryux já era viral. A sua atuação de Danny Boy em Dublin não só conquistou fãs, como também explodiu, atraindo milhões de visualizações como um videoclipe de sucesso. Mas a sua genialidade não estava apenas em estar online, mas na forma como a utilizava. Cada paragem da digressão trazia músicas específicas de cada região, temas locais e conteúdos que pareciam feitos especialmente para aquela cidade. Não só convidou os fãs, como os atraiu para o concerto. De Sondagens en Estrellas, de Festas a Brindes. Cada detalhe foi planeado para construir uma comunidade. Fez com que a música clássica parecesse pertencer a todos, e não apenas àqueles que entendiam as sinfonias de Beethoven de fio a pavio. Depois veio a era do cinema. Não contente em encher estádios, Ryux levou os seus concertos para o grande ecrã. Mas, em vez de filmar um palco e terminar o dia, contou-me história. No seu filme de 2025, The Dream Continues, leva os fãs numa viagem fluvial pela sua cidade natal, misturando vídeos caseiros, cenas de bastidores e atuações ao vivo de todo o mundo. Já não se tratava apenas de música. Tratava-se de memória, emoção e de deixar o público entrar no seu sonho. Até os cinemas tiveram de se adaptar. Acabaram-se as regras do silêncio e das costas direitas. Agora, as pessoas podiam trazer snacks, desfrutar de bebidas e acomodar-se para uma noite que parecia mais uma celebração do que uma exibição. Ryux compreendeu algo simples, mas poderoso. As pessoas querem sentir algo real. E ele deu-lhes isso. No início, os críticos foram brutais. Gozaram com o seu cabelo, o seu talento para o espetáculo e a sua enorme base de fãs. Alguns chamaram-lhe a pior coisa que já aconteceu na música clássica. Mas a maré virou quando as escolas de gestão e os economistas começaram a prestar atenção. Enquanto outras orquestras imploravam por financiamento e tocavam para salas meio vazias, Ryux enchia arenas e liderava as tabelas. De repente, o que antes pareciam truques começaram a transformar-se em estratégias de sobrevivência. André Rieu, o homem conhecido por milhões pelas suas valsas deslumbrantes e sorriso caloroso, carrega um passado muito mais sombrio do que os holofotes sugerem. Por detrás dos grandes concertos e das digressões esgotadas, está um homem que passou anos em terapia apenas a tentar desfazer os danos deixados por um pai frio e distante. O seu próprio pai nunca lhe disse que era orgulhoso, nunca elogiou a sua capacidade de tocar violino e nunca ouviu verdadeiramente. A dor era tão profunda que André chegou a faltar ao funeral do pai. Quando era jovem, viu o irmão fugir para outro país só para escapar à mesma tempestade emocional. Mas a terapia deu a André um caminho a seguir, mesmo que as cicatrizes ainda persistam.
Fora dos palcos, o mundo de André é surpreendentemente tranquilo e prático. Enquanto os fãs o imaginam a viver uma vida de luxo e glamour, tem vindo a comprar discretamente imóveis. Quase 80 propriedades espalhadas pela Holanda. Tudo começou após uma grande crise financeira que quase o levou à falência. A Data Altura. Tudo ou o que possuía, incluindo o seu violino Stradivarius, estava em jogo. Aprendeu da maneira mais difícil que os sonhos podem custar caro. Assim, agora investe em tijolos e argamassa em vez de castelos e fontes. Essa experiência mudou-o. Tornou-o cauteloso, mesmo quando a sua persona em palco ainda brilhava. Agora, aproximando-se do seu 75º aniversário, André planeia algo grandioso, talvez até uma última grande festa. Regressará a Maastricht, a sua cidade natal, para uma série de concertos que mais parece uma despedida do que uma celebração. A sua saúde já deu sinais de alerta com concertos cancelados e preocupações sobre por quanto mais tempo poderá continuar em atividade. Mas não está pronto para se despedir. O seu filho, Pierre, dirige a produtora e diz que André prefere abdicar do seu precioso violino a despedir um único membro da orquestra. Isto demonstra o quanto ele se preocupa com as pessoas que o acompanham há décadas. E, no entanto, quando alguém fala em reforma, André limita-se a rir. Ele brinca sobre atuar até os 140 anos. E está a falar um pouco a sério. Este espírito teimoso mantém-no em movimento. Mesmo aos 75 anos, ainda faz até 100 espetáculos por ano. Tudo isto enquanto viaja com um personal trainer e se preocupa com o sono para se manter em forma. Ele acredita mesmo que a música tem poderes curativos. Já ouviu isto de fãs, até mesmo de médicos, que dizem que os seus concertos são como medicamentos. E talvez seja por isso que não para. Porque, para André Rieu, cada nota que toca é uma forma de retribuir, uma forma de se manter jovem e uma forma de reescrever a dor com que cresceu.